Agora vem comigo. Você vai conhecer a esquina da morte que fica ali no portão. Eu estou falando do cruzamento da João Bétega com a Teodoro Schneider. Quem mora ou trabalha ali perto diz que são 2, 3 ou até mais acidentes por dia. No mais recente deles, um casal que estava de moto morreu depois de acertar em cheio um carro que teria tentado passar a preferencial, furado a preferencial. Mas o risco não é só para quem está de carro ou moto, não. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Thaís Travessoli, que está agora neste cruzamento e explica melhor o problema que tem ali e a falta de sinalização que existe, inclusive, nesse local. Não é isso, Thaís? Chega mais. É isso mesmo, Jasson. Olha, o Márcio e a Thalia morreram nesse grave acidente que aconteceu exatamente nesse ponto onde nós estamos. Aqui as marcas no chão. E claro que esse caso traz uma situação que é problemática aqui na João Bétega. Esse ponto é muito perigoso, segundo os moradores, Jasson, e os comerciantes da região também. Em alguns minutos que a equipe do Balanço Geral está aqui, é possível a gente ter uma noção do quanto é perigoso. O que acontece? Os motoristas que passam aqui pela Teodoro Schneider, eles querem cruzar a rua, às vezes não dá tempo. Além disso, muitos motoristas que passam pela João Bétega vêm em alta velocidade. O William Bittar esteve aqui na região e produziu uma reportagem exatamente sobre esse problema. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para comentar sobre a velocidade, porque tem uma placa aqui, mas na prática a gente está vendo outra situação por parte dos motoristas. Vamos entender então melhor na reportagem. Para atravessar a João Bétega no bairro Portão, no cruzamento com a Teodoro Schneider, é só desse jeito que a Sandra fez, correndo. Os carros e motos muitas vezes passam em alta velocidade e os pontos de travessia são distantes. Olha, é um caos fatal para passar nesse trecho aqui, porque é um fluxo muito grande de veículos que vai e vem. Se fosse só pelo menos uma via era mais tranquilo, né? Mas duas mãos é muito complicado, o povo entra para um lado, entra para o outro. Isso daqui todo dia tem um acidente aqui. Quem sofre é a gente, eu tenho que atravessar lá embaixo, trabalhando aqui, porque aqui eu não consigo passar. Aqui nesse cruzamento jamais, gente. Então agora tem aquela lombada elevada ali que a gente atravessa ali o pedestre, né? E tem meus filhos que atravessam com um carro aqui, também é bem difícil. Na última semana, um acidente gravíssimo registrado por uma câmera de segurança. Um carro que está na Teodoro Schneider tenta cruzar a pista, mas uma moto que vinha na preferencial e possivelmente em alta velocidade bate de frente. Com a força do impacto, o motociclista e a garupa foram arremessados e o carro chega a rodar até parar na calçada. Márcio Fogaça, de 22 anos, o piloto, morreu na hora. A garupa, Thalia Madeira, de 20 anos, morreu horas depois no hospital. A condutora do veículo Compass permaneceu no local do acidente. Foi realizado o teste do bafômetro, tendo como resultado negativo. A nossa unidade policial, ela nos informou que no momento em que estava cruzando a rua João Bétega, ocorreu a colisão com a motocicleta e não teria visualizado essa motocicleta se aproximando. Após a sua oitiva, ela foi liberada. E é gravando essa reportagem que você percebe que para atravessar esse cruzamento aqui é bastante difícil. As pessoas demoram às vezes 5, 10 minutos para fazer essa travessia. E os acidentes são cada vez mais constantes. Inclusive, nesse último, as marcas ainda estão na pista. Luciana trabalha e mora na região. Ela afirma, todos os dias são 2 ou 3 acidentes no mesmo cruzamento. Não tem um horário certo, por ser horário de pico, não. É horários, diferentes, sabe? É no meio da manhã, é no meio da tarde, é na hora do almoço, isso não tem horário. É bem complicado essa região. Aqui, se tivesse o sinaleiro, ia resolver o problema? Eu acho que com certeza, né? Com certeza ia resolver bastante, né? Poupar muitas vidas, né? Eu não entendo por que ainda não puseram um semáforo aqui. Porque na rua Itatiaia e na rua Itacolomi, que não tem tanta necessidade, eles colocaram há pouco tempo. E aqui nada ainda. Então o povo tem que se conscientizar e ver que realmente aqui é um lugar onde precisa muito de um semáforo. Ou uma rotatória, um redutor de velocidade, qualquer coisa. Tem que ser feito, porque até quando vai ficar morrendo gente aqui, né? Até quando vai ficar morrendo gente? Essa é a principal preocupação dos motoristas
claro, dos moradores aqui da região também, Jason. A gente vai se aproximar para conversar com um comerciante, que é o seu Clarindo. Ele tem uma empresa aqui pertinho, ele corta cabelo, na verdade, aqui na esquina. Seu Clarindo, é muito complicado o que está acontecendo aqui. Inclusive, a gente estava conversando antes da nossa entrada ao vivo, o senhor comentou que é direto, todo dia tem acidente aqui. Não, aqui é uma sequência de acidente, sequência. Aqui a todo momento acontece, tá? É desesperador. Ainda quando não houve choro de criança, é mais tranquilo. Não houve choro de ninguém, mas quando tem griteiro aqui, a gente nem tem coragem de sair aqui. Porque o que tem acontecido aqui é horrível. Meu Deus, que situação. Inclusive, na sexta-feira, o senhor disse que estava aqui atendendo e saiu correndo porque escutou a batida. Você vê no caso de 2 mortes aqui, né? Estragou nessa tarde aí, quantos? É difícil. Chegando agora final de ano, aí você vê essas coisas aí, é terrível. Você vê aqui, já teve. Aqui já desde o tempo do Chave, eles estiveram aqui. Faz tempo que venham aqui, mas só para ganhar voto. Complicado, né? Tá aí, Jason, a preocupação do comerciante da região e essa é a preocupação de outros comerciantes também. Chama a nossa atenção aqui porque em determinada altura da João Bétega tem uma sinalização, uma placa indicando 30 km por hora. Só que isso não acontece aqui, Jason. A gente percebe que os veículos passam em alta velocidade. E agora aqui o exemplo, tem um caminhão, olha só, que vai tentar acessar. Vamos ver se ele vai tentar pegar a João Bétega ou fazer o cruzamento. Olha a dificuldade, o tamanho do caminhão e os veículos passando. Nesse caso, ele quis acessar a João Bétega. Então é um ponto realmente muito perigoso. Nós procuramos a Prefeitura de Curitiba, Jason, que encaminhou para a gente uma nota que diz o seguinte: a CETRAN acompanha as mudanças e aumentos no movimento de veículos para a definição de pontos que possam receber equipamentos semafóricos. Para este ponto específico, uma equipe técnica fará uma pesquisa de fluxo nos próximos dias. Além do movimento de veículos, a implantação de um semáforo inclui fatores como o acesso dos carros e motos a comércios e residências. Diz também que nos últimos meses foram instalados semáforos bem próximos deste local, nas ruas Itacolomi e Itatiaia, atendendo às solicitações aqui da população da região. Neste ano, somam 18 os novos cruzamentos da cidade que receberam semáforos. E também diz a nota da Prefeitura de Curitiba, para evitar novos acidentes é necessário que haja, além desse monitoramento e intervenções do poder público, também o comprometimento de todos os motoristas que passam aqui na região para atender às leis de trânsito e, claro, também o que inclui o limite de velocidade e as demais sinalizações de trânsito estipuladas na via, bem como a atenção durante todo o caminho, sem o uso de aparelho celular ou ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Essa é a nota, então, da Prefeitura, Jason. E claro que o ponto que mais chama a atenção pra gente é que mandem uma equipe aqui para que alguma coisa seja feita. Segundo os comerciantes que conversaram com a gente, é importante, de repente, implantar um semáforo. Mostra pra gente, Otto. Agora, olha a dificuldade, Jason. Olha a dificuldade para passar nesse cruzamento. Tá realmente muito perigoso. A gente até tá tomando cuidado aqui na ponta da via, porque dá medo de ficar aqui no canto, perto desse comerciante, perto do comércio dele. Dá medo de ficar aqui na esquina, Jason. Olha aí, ó, e a gente ouviu aqui, Thaís, ouviu aqui a freada. A gente ouviu aqui o pneu arrastando aí no asfalto, na João Bétega com a Theodor Schneider. Ô, Prefeitura de Curitiba, o que está faltando mais para colocar um semáforo? O que está faltando mais para resolver o problema aí na região? Olha quantos acidentes têm acontecido, quantas situações, quase que a Thaís Traversoli e a equipe do BG registra um ao vivo. Nós ouvimos aqui, eu até me encolhi todo, doutora Márcia, porque quando eu escutei o barulho, não foi? Quando a gente ouviu o barulho do pneu arrastando aí no asfalto, eu falei, meu Deus do céu, só falta agora a gente testemunhar ao vivo aqui um acidente, que a gente não quer. Pelo amor de Deus, olha o trânsito, o movimento que tem aí. Vou repetir, a nota, ela é muito bem escrita da Prefeitura. A nota traz realmente orientação, né? E fala, inclusive, da responsabilidade dos motoristas. Tudo isso é bonito, mas o poder público tem que fazer a parte dele. E qual é a parte do poder público? É um caso, é uma exceção? A região é bem sinalizada, aconteceu um acidente por um acaso, foi realmente um acidente? Agora tem acidente que não é acidente, que poderia ter sido evitado, né? E quando poderia ter sido evitado, pode até deixar de ser acidente. Por quê? Porque era esperado, né? Não era inesperado. Aconteceu, mas aconteceu
Mas por que aconteceu? Aconteceu porque não tem o semáforo ali na esquina. Precisa desse semáforo. Ô, Prefeitura de Curitiba, CETRAN, ajuda nós. Ajuda o povo aí da região, aí do Portão. Olha quantas vidas podem ser salvas se colocar um semáforo, se a Prefeitura tomar a iniciativa de colocar um semáforo aí nessa esquina. Mas vai segurar um pouco o trânsito, não interessa. Nós precisamos garantir a vida. Tem que garantir a vida, salvar a vida. É isso que precisa ser feito. Tá? É que já um é evento, 2 é coincidência, 3 é tendência. Ou seja, a gente está num ciclo em que a coisa está acontecendo demais. Algo tem que ser feito. Se é o semáforo, se é a rotatória, mas algo tem que ser feito pelo poder público. Claro, concordamos que as pessoas têm que colaborar, mas não é uma situação que está acontecendo de forma eventual ou por uma coincidência. Sim, está acontecendo uma tendência. Algo está acontecendo e que precisa ser corrigido. São 2 pessoas que morreram. São 2 pessoas que morreram. Um casal que estava na moto. Não, são 2 famílias que nesta segunda-feira estão destruídas. 2 famílias nesta segunda-feira que estão despedaçadas. Olha essa menina, gente, 20 anos de idade. Olha esse homem, esse rapaz, 22 anos de idade, na flor da idade, os 2. Tudo bem, estavam em alta velocidade na João Bete, não se sabe. Não estamos aqui para fazer pré-julgamento. A motorista do carro pode não ter visto, né? Respeitou, não respeitou. O fato é que nós temos 2 pessoas que morreram ali naquele cruzamento, que poderia ter um semáforo e que se tivesse um semáforo, essas 2 pessoas, essas 2 vidas, esses 2 jovens poderiam estar vivos hoje. Poderiam estar vivendo a sua vida normal, preocupados com o seu trabalho, desenvolvendo as suas funções, nas suas empresas, em casa, mas não. Nós temos 2 famílias despedaçadas e a Thaís, inclusive, acho que você conversou, né? Chegou a conversar com a família da Thalia, né, Thaís? Sim, Jasson, pela manhã eu estive com a mãe da Thalia e o irmão da Thalia. Eles não tiveram condições de gravar entrevistas, mas conversaram comigo, conversaram com a equipe do Balanço Geral e falaram um pouco da vida da Thalia. Ela tinha 20 anos, estava namorando com o Márcio há 3 anos. Eles tinham muitos planos, Jasson. Estamos falando, então, de um acidente de trânsito que aconteceu nesse ponto em que nós estamos. E como você disse, se fosse bem sinalizado, poderia evitar. Essa motorista disse na delegacia, olha o carro aqui em alta velocidade. Nesse momento, mais um, Jasson, chama a nossa atenção aqui, impossível continuar sem olhar veículos passando em alta velocidade, é assustador. Então são jovens que tinham uma vida toda pela frente, um acidente que poderia ter sido evitado nesse cruzamento, uma mãe que no sábado teve que sepultar o corpo da filha. 3 anos de relacionamento, muitos planos, ela estava cursando a administração e na sexta-feira, Jasson, o namorado Márcio perguntou se a Thalia gostaria de ir de carro ou de moto. Ela disse, vamos então de moto, segundo a família. Eles estavam indo para uma consulta no dentista, uma rotina normal desse casal, depois seguir para se divertir, enfim, para ter uma rotina normal de casal. Infelizmente, aconteceu esse acidente e tirou a vida dos 2. Primeiro o Márcio, que morreu aqui no local, depois a Thalia, que horas depois acabou falecendo no hospital. É muito triste, Jasson. Eu vou reforçar mais um trechinho da nota que diz o seguinte: para esse ponto específico, uma equipe técnica fará uma pesquisa de fluxo nos próximos dias. E claro, a gente vai seguir acompanhando junto com os comerciantes e moradores aqui da região, para que alguma coisa seja feita. Dá muito medo de ficar aqui nesse ponto, vendo os veículos passando em alta velocidade. E a pergunta dos moradores é, até quando pessoas vão ficar morrendo aqui nesse ponto, Jasson? Olha, alguém da prefeitura, da CETRAN, da URBS, do IPUC, o da Cidadania, enfim, quem for responsável, eu conheço alguém lá da prefeitura, eu vi no BG, eu vi no Balanço Geral. Isso que a gente está mostrando aqui para você já é um estudo. Já é um estudo. Quase que registramos um acidente ao vivo. Quase. Deu para ouvir aqui o pneu cantar no asfalto. A freada. Tá mais que na hora. 2 pessoas, 2 jovens que morreram nesse cruzamento no final de semana. Sexta para sábado. Tá na hora de dar uma atenção lá para João Bétega com a Teodoro Schneider.
Thaís Travessoli, obrigado pelas suas informações. A gente segue acompanhando esse caso e cobrando, claro, da Prefeitura que precisa realmente, urgentemente, dar uma atenção para esse cruzamento da nossa cidade.